Tem vários lugarzinhos, então o povo que está em pé, se quiser se acomodar. Bom, a gente pede inicialmente desculpas aí pelo atraso da mesa. A chuva, coisa muito bem-vinda em Brasília, contribuiu aí um pouquinho. E a gente vai então iniciar essa mesa. Movimento Negro e Ações Afirmativas, e a gente convida o professor Walter Silvério, da UFSCar. O professor Walter Silvério é graduado e bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e vice-presidente do Comitê Científico Volume 9 HGA. Bom, convidar também o professor Wilson Matos, da UNEB. O professor Wilson Matos, é graduado, mestre e doutor em História pela Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia. Atualmente no programa de pós-graduação em História Regional e Local. É pós-doutor pelo programa de pós-graduação em História Comparada pela UERJ. É membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, APN, e pró-reitor de Ações Afirmativas da UNEB. Bom, eu quero começar saudando sempre os meus orixás, né? Saudar Inhansã e todas as Iabás, porque hoje é quarta-feira. Saudar os meus mais velhos, as minhas mais velhas, e os meus mais novos e as minhas mais novas. E com essa saudação, então, eu passo a palavra para o professor Walter Silvério. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo ao UED, o Departamento de Sociologia da UED, Programa de Pós-Graduação de Sociologia, o professor Joase, que eu tenho o privilégio de conviver já há alguns anos, e parabenizá-los também, enquanto universidade e programa, departamento, pela iniciativa. Iniciativa essa que nos dá a oportunidade de dialogar sobre temas e problemas que nós temos muitas dificuldades de dialogar no Brasil. Quero dizer da minha satisfação de estar dividindo uma mesa com o professor Wilson Matos e a professora Edileuza. Bom, e também saudar vários amigos que vejo por aqui, da época que a gente tinha cabelo preto ainda, E tem alguns que fingiram, né, Terry? Então tá bom. Outros cortaram, né, os números. Então tá bom. Bom, eu creio que é uma tarefa muito difícil, né, fazer essa discussão depois da brilhante apresentação do professor Nelson Maldonado Torres pela manhã, né? Mas como a gente veio de tão longe, né, é de bom tom que a gente faz, né? E eu vou tentar colocar algumas questões que têm, ao meu juízo, relação com o que o professor Nelson discutiu
né? Tentando pensar, em primeiro lugar, o advento da ação afirmativa no Brasil, né? A importância desse advento, mas eu quero pensar duas coisas conjuntamente com o advento da ação afirmativa no Brasil. A ação afirmativa é essa conhecida no Brasil, né, como cotas para negro, né, no primeiro momento, depois cotas sociais, enfim, recebeu vários nomes. Os dois momentos que eu quero trabalhar é o momento da Constituinte no Brasil, né? E posteriormente o início de 2003, ou melhor, pós-conferência de Durban, e 2003, que é um marco importante quando surge a chamada Lei 10.639, que altera, né, a LDB, consumando a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, na educação básica, de acordo com a lei, e em todo o sistema de ensino, de acordo com o parecer, conhecido como parecer Petrolina. E por que eu acho que esses pontos são importantes? Tá? Primeiro, eu acho que, de alguma maneira, a gente lê um pouco o que aconteceu na Constituinte, né? Talvez o pessoal de Brasília tenha tido mais contato com o processo constituinte, né? Mas na Constituinte ocorreu algo muito importante, que foi a chamada Comissão dos Assuntos Irresolvíveis, né? Que estava lá negros, indígenas, todo mundo na Comissão dos Assuntos Não Resolvíveis, coordenado à época pela então deputada Benedita da Silva, né? Várias propostas que ali estavam, né, nessa comissão foram propostas gestadas ao longo do surgimento ou ressurgimento do movimento negro na década de 70, no final dos anos 70, algumas até anteriores, né, a esse ressurgimento, né. Eu estou vendo aqui o Ivaí, né, que teve um papel fundamental também nesse período. E essas propostas, na verdade, foram consolidando algo que eu tenho chamado, a partir da literatura, como um novo marco normativo para as relações raciais no Brasil. Tá? Bom, isso está sendo gestado na Constituinte de 87, ganha materialidade na Constituição de 88, né? E ganha materialidade na Constituição de 88 a partir de algo que me parece importante, que é o reconhecimento, né, da contribuição imaterial da cultura negra ou da cultura de matriz africana para a formação social brasileira. Né? É verdade que várias outras pessoas apontam, né, por exemplo, para os capítulos sobre educação. Né? Do meu ponto de vista, algo extremamente importante é esse reconhecimento do papel das culturas de matriz africana para a formação social brasileira. E eu espero deixar isso mais claro. O segundo movimento, né, é exatamente a aprovação da Lei 10.639. A aprovação da Lei 10.639, ela, do meu ponto de vista, ela costura um conjunto de ações que são desenvolvidas ao longo do século XX, em diferentes momentos, por entidades, lideranças, organizações, disso que a gente pode chamar hoje de associativismo negro no Brasil, para não ficar só no movimento COS 78. Então, o associativismo negro, ao longo do século XX, ele foi construindo uma proposta, perspectiva da importância da educação enquanto estratégia de mobilidade social, por um lado, e também de formação e informação do que poderia vir a ser uma sociedade democrática racialmente.
Né? Dito isso, eu estou dizendo o seguinte: eu acho que, num certo sentido, o movimento negro brasileiro ele operou, né, dentro da perspectiva da integração racial até o início do século XXI. Né? E eu acho que isso é de extrema importância, né, para a gente fazer o debate que está colocado contemporaneamente. Né? A gente admitir que o movimento negro brasileiro operou dentro da lógica da integração racial. Né? Bom, dito isso, né, qual é o significado, então, da ação afirmativa, né? Digamos assim, quais são as novas questões que me parecem estar colocadas por esse novo campo normativo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que quando se fala de novo campo normativo, o que eu estou entendendo por isso, né, é que se abriu no Brasil uma agenda que comporta, de alguma maneira, a questão racial. Né? E como é que ela comporta a questão racial? Através de programas e muito poucas políticas, né? Mais programas, eu faço uma distinção entre programa e política. Né? Programa é aquilo que qualquer governo pode acabar, né? Programa é algo de governo e política é algo de Estado. Né? Então, do ponto de vista da questão racial, eu acho que nós tivemos vários programas desde o início dos anos 90, e tivemos muito pouca política. Mas mesmo os programas configuraram um novo marco legal. Por outro lado, esse marco legal, eu vou entrar nos argumentos. Esse marco legal, ele criou uma situação, né, em que, por um lado, a agenda da igualdade, né, ou a busca da igualdade, deu sequência à ideia de integração racial, né? E, por outro lado, surgiram demandas de equidade social. E essa distinção entre equidade e igualdade não está presente muito no nosso debate. Né? Mas a dimensão da equidade eu associo, né, a algo que é, para mim, muito novo no Brasil. E esse algo que é muito novo vem pela discussão, né, ou de contraponto para alguns entre, por exemplo, o prefixo afro, africano, e afro-brasileiro, afro-descendente, em contraposição a negro. Né? Ou seja, aquilo que foi matéria-prima de organização, né, para o movimento negro ao longo do século XX, em diferentes momentos, nos anos 90 ganha, né, um sentido, do meu ponto de vista, um pouco novo. Por quê? Há uma passagem de uma perspectiva mais nacional de pensar a questão racial para uma perspectiva transnacional de pensar a questão racial. Né? Isso não quer dizer que no passado não tivessem militantes do associativismo negro, intelectuais negros, que tivessem uma visão transnacional. Ao contrário, nós tivemos vários. Né? A gente pode citar, por exemplo, o Abdias do Nascimento, né, nos anos 60. Nós podemos citar o Agnaldo Silva, se não me engano, que esteve na Conferência dos Escritores Negros, né, em 1959, onde o Fanon fez um famoso discurso, né, e que era também o principal informante do Florestan Fernandes. Né. Então a gente vai verificando que esse ativismo ele teve relações internacionais. Mas do ponto de vista de um marco importante, eu acho que os anos 90 demarcam essa passagem de uma perspectiva mais nacional para uma perspectiva transnacional. Né? Bom, e vocês devem estar lembrados, a título de nota de rodapé, do grande debate sobre a Cinderela Negra, né? Entre um antropólogo, né, e um sociólogo. Um antropólogo inglês, radicado no Brasil, e um antropólogo americano, amigo de alguns aqui, meu amigo inclusive, e o que rendeu esse debate. Né?
Bom, meu argumento é que o sociólogo estava certo. Né? Com o resultado do debate sobre a Cinderela Negra, eu acho que o sociólogo estava certo. Mas o que eu acho que tinha de importante nesse debate? Ele colocava a questão da esfera pública, né? Trazia a questão da discussão da esfera pública para um debate que o movimento negro e a própria sociedade brasileira, de uma maneira geral, não estava habituada a fazer. Se vocês se lembrarem e acompanhem um pouco esse debate sobre a esfera pública no Brasil, é só depois que vai surgir, por exemplo, a discussão sobre o seriado Malu Mulher. É depois da publicação do texto do sociólogo americano que vai surgir o debate sobre a esfera pública e feminismo através do seriado Malu Mulher. O que eu estou querendo demarcar com isso? Eu estou querendo demarcar que o tema da esfera pública, né, de alguma maneira, ele revoluciona a partir dos anos 90 ao trazer as perspectivas, né, que se confrontavam com a ideia de negro, né, e de Brasil e de brasilidade na chave da negritude nacional. Né? Ao fazer isso, nós começamos a respirar a partir de outros olhares, ou melhor, de outros aromas, né? Respirar a partir de outros aromas e construir novos olhares sobre a situação do negro afro-brasileiro. Dentre esses novos olhares, há também algo muito importante, que é a construção do programa de governo, né, do governo Lula, em 2002, que traz um parágrafo, né, sobre o movimento negro e a visão que o movimento negro tinha de relação com o continente africano. E esse parágrafo dizia mais ou menos o seguinte, né? Seguindo na lógica do que vinha ocorrendo transnacionalmente, o movimento negro conseguiu colocar um parágrafo que dizia, olha, é importante as relações com o continente africano como uma estratégia, né, de construção antirracista. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente denuncia internacionalmente o racismo do Brasil, né, nós podemos colocar claramente, né, que uma proposta de internacionalização é a relação com o continente africano. Depois disso, nós vamos ver, isso foi em 2002 e em 2003, há uma reformulação, né, do Estatuto da Unidade Africana, né, que vai aparecer, né, que a reconstrução do continente africano passa pela diáspora, que é constituída como sexta região. Então, veja bem, nós somos a sexta região do continente africano. A América Latina é considerada, né, pelo Estatuto da União Africana, a sexta região do continente. 5 lá e nós aqui. E eles fizeram questão de colocar a América Latina para cortar a América. Né? Isso é a América do Norte. Isso tem uma série de problemas, não é que eu estou achando isso legal. Eu só estou dizendo que isso é um corte importante. Bom, e aí eu entro na minha questão, que eu acho que é a minha questão de fundo. Esses movimentos todos, eles criaram um problema, né, que já aparecia no debate dos anos 50 e reapareceu no debate dos anos 80 e apareceu novamente nos anos 90, e a cada movimento de mobilidade ou de propostas de inclusão ou integração do negro, né, ou do afro-brasileiro, né, ele retorna, que é a narrativa, né, sobre a democracia racial. Né? Mas mais do que a narrativa da democracia racial, né, vem uma outra questão, que é um modelo legado pela sociologia, em especial a sociologia do Horaci Nogueira, né, sobre a discussão do preconceito de marca e o preconceito de origem. Né? Bom, do meu ponto de vista, o tempo todo
esse debate retorna. E ele retorna com diferentes matizes. Por exemplo, nos momentos chaves da discussão sobre a ação afirmativa, ele apareceu, né, na discussão de que o problema era de classe e não um problema de raça. Então, se vocês forem observar o que o texto do Horácio Nogueira diz, né, é exatamente isso. Né? Ou uma leitura possível do texto do Horácio Nogueira é exatamente isso. Quer dizer, existe preconceito? Sim, existe preconceito. Mas esse preconceito ele está totalmente relacionado à posição, né, do negro na estrutura, né, social, ou na estrutura profissional, ou na estrutura que vocês quiserem. Né? O tempo todo esse debate retorna. E ao retornar, né, ele nos relembra sempre algo, né, de que no Brasil, né, não há extremos, ou seja, não há negro, não há branco, há mestiços, há morenos. Né? E há também, por exemplo, a gente poderia pegar o exemplo aqui da UNB, né, quando da discussão das cotas, dos irmãos gêmeos. Né? Quer dizer, olha, um é branco, o outro é moreno. Né? Então, isso o tempo todo está presente e continua nos informando, né, nos momentos estratégicos. Ora, qual é o problema dessa narrativa? O problema dessa narrativa, em contraposição e tentando fazer um diálogo com o professor Maldonado Torres, é que nós não estamos nem na zona do não ser. Nós não existimos no Brasil. Porque essa construção, essa narrativa, do ponto de vista, né, de quem pode falar em nome do quê, né, nós não existimos porque os negros, né, assim como os brancos, entre aspas, foram apagados. Então há um texto, inclusive, de um sociólogo famoso brasileiro que diz, né, que mais do que falar sobre a democracia racial, a gente deveria pensar no significado da democracia racial, pensando a partir, por exemplo, de um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, né, em que, ao invés de eu pensar em distâncias, né, eu deveria pensar em proximidades. Né? Ou seja, no momento que eu penso que o mestiço é a síntese, né, a síntese daquilo que veio a se constituir como o elemento central da narrativa da construção da nação, né, no Brasil, né, os extremos estão apagados. Não existe, entre aspas, africanos, não existe europeus, existem os mestiços. Agora é interessante que quem fala, quem tem o poder de fala e quem tem o poder de escrita sobre essa narrativa, né, não são os intelectuais negros. Quem tem o poder de fala e o poder de escrita são os intelectuais não negros. Né? Isso nós podemos observar em vários momentos do Brasil. Então, por exemplo, recentemente, né, nós tivemos uma situação, né, de um intelectual acadêmico negro que foi premiado em Portugal, mas no Brasil ele ganhou menção honrosa. Foi premiado com a melhor tese, né, de ciências sociais, né, e no Brasil ele ganhou menção honrosa e pelo SES, né, ele ganhou o prêmio como a melhor tese do ano. Onde esse cara está mexendo? Né? E o título, eu já vou dizer, A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica. Ele mexeu em 3 totens que são impossíveis de mexer no Brasil. Primeiro, ele discutiu como é que se forma o campo da sociologia no Brasil, mostrando como o campo da sociologia no Brasil se forma numa proximidade daquilo que seria uma escola de Chicago, né, a partir de São Paulo. Estou assumindo aqui a minha região de origem, que a sociologia no Brasil surgiu em São Paulo, sociologia científica. Né?
sem bairrismo, isso está na literatura, sou eu que estou dizendo isso. Tá? Só que ela surgiu em São Paulo, não de uma maneira que a gente ache importante hoje. A gente tem que verificar que ela surge dentro de um modelo muito próximo da Escola de Chicago. Tá? Então, o projeto da Escola Paulista de Sociologia era um projeto muito próximo à Escola de Chicago. Tá? Então, nesse sentido, ele surge com algum problema, especialmente quem está lendo agora The School of the Nine, né, do Alban Morris, sobre a importância do Du Bois na sociologia americana e como, de alguma maneira, por trás desse projeto da Escola Paulista de Sociologia tinha algo parecido, né, com o que ocorreu em Chicago. Né? Segunda coisa que ele está mexendo nessa tese, ele está dizendo assim, olha, existe uma literatura negra. E aí ele vai pegar o Quilomboje, né, e fazer uma análise de toda a produção dos 35 anos de Quilomboje. Né, e mostrando quais são os temas, inclusive a recepção de Fanon, né, nos textos do Quilomboje. Né. Bom, e por fim ele vai mostrar, né, o papel dos mecenas, né, a partir do lançamento do livro, por exemplo, da Carolina Jesus. Né? E o que me interessa nessa tese, a tese me interessa como um todo, mas é como ele mostra, né, que no momento em que você tem a ascensão do debate sobre relações raciais, aparece um conjunto de trabalhos sobre periferias, sobre literatura periférica e não sobre literatura negra. Né? E a periferia realmente existente, com muitos negros, né, não pode produzir uma literatura negra, mas pode produzir uma literatura periférica. Então, o tema do negro, o tema das relações raciais, ele foi interditado desde sempre no Brasil. E mesmo com a mudança do marco normativo, né, ele continua interditado para nós negros. E aí entra meu argumento, que é o meu argumento, eu estou dando tempo ainda? 5 minutos, nossa. Eu estou ficando disciplinado, hein? Bom, entra o meu argumento, que é o argumento chave sobre a ação afirmativa. Qual é o papel da ação afirmativa no Brasil? Né? Para além dos números que mostram que hoje, né, nós temos entre 30% e 35% de jovens, né, negros e negras, né, jovens não brancos, nas universidades do Sistema Federal de Ensino, né, eu acho que, diferentemente de outros contextos em que a ação afirmativa respondia, né, por uma dimensão de mobilidade econômica, né, de igualdade, né, o papel, ou o que está colocado para essa nova geração de jovens que adentraram a universidade, me parece que é algo muito mais complexo do que a profissionalização. Porque eles vão se deparar, né, com essa agenda, né, da descolonização ou da decolonialidade. Então, longe de pensar como alguns colegas, né, do campo que têm discutido a ação afirmativa, né, eu não acho que a ação afirmativa no Brasil tem esse papel regenerador do liberalismo, né, acadêmico, inclusive. Ela tem um papel de transformador, né, do interior da universidade a partir de algo que a gente tem discutido muito pouco na universidade pela complexidade dessa discussão e pela quantidade que nós estamos hoje nos departamentos e nos programas de pós-graduação, que é a questão curricular. A questão curricular é a chave hoje desse debate sobre a ação afirmativa. Então, eu acho que cuidar, né, politicamente do que vai ocorrer agora em 2017, que várias instituições vão fazer a avaliação de 10 anos de ação afirmativa, né, e em vários locais eu acho que essa discussão vai emperrar, porque tem instituições que dizem assim, olha, nós já cumprimos, né, o que tinha que ser cumprido, já entraram mais do que deveriam ter entrado, né,
Isso vai aparecer, eu não tenho dúvidas com relação a isso. E acho que tem uma discussão que a gente não tem conseguido fazer, que é exatamente essa discussão curricular. Que é mais ou menos o seguinte: eu posso ter 35, 40, 50% de não brancos na universidade se eu continuar com um currículo das ciências sociais, que é a nossa área, que é um currículo horrível, e que um dos constrangimentos que a gente tem hoje nos programas e nos cursos é que, no caso da minha instituição, a gente pode alterar 25% do programa do curso, não é da emenda. Você pode alterar 25% do programa. Significa o seguinte: se eu colocar 10 textos, eu posso colocar 2 textos e meio sobre decolonialidade, em meio a 7 textos e meio daquilo que é chamado de sociologia clássica, sociologia contemporânea e coisas do tipo. Então, eu penso que algo muito interessante que está colocado como agenda é exatamente o debate sobre o lugar de África na formação da nação, relembrando o texto de uma famosa antropóloga dessa instituição. Qual é o lugar da África? E isso veio, essa discussão veio com a lei e com as diretrizes. Qual é o lugar da negritude e da África? E como negritude e África se confundem na visão do que é o Brasil? Ou como isso foi dissolvido no Brasil? Tanto a África quanto a negritude o tempo todo passa por processos de dissolução ou de desqualificação. Por exemplo, na minha universidade adoram dizer que eu não sou negro. Eu sou moreno. Depois de 25 anos ainda dizem que eu sou moreno. Morenão. E eu passei a dizer, isso é uma forma de desqualificação. Estão dizendo que eu embranqueci. Eu acho que é até verdade. Dá uma embranquecidinha quando você fica ali eu vejo lá, nesses departamentos é duro você não embranquecer. Mas é como o movimento negro, é só dar uma brecha e o embranquecimento desaparece. Desaparece e ganha esse formato de legal estar junto e legal estar discutindo. Então, eu acho que essas discussões vão na direção de repensar o currículo. Do meu ponto de vista, eu estou encerrando, há uma sociologia histórica da política negra transnacional que precisa ser feita. Não na lógica dos autores que escreveram sobre negro ou sobre relações raciais, mas dos pensadores negros que, desde meados do século XIX, tentaram trazer a África para pensar a África na formação do continente americano ou do Novo Mundo, se vocês quiserem. E eu gostaria de encerrar dizendo algo que eu descobri, assim, que eu fiquei surpreso. Em 1909, o Du Bois propôs a criação de uma enciclopédia sobre a contribuição dos africanos. 100 anos depois, em 2009, foi aprovado o volume 9 da História Geral da África, que tem como subtítulo Diáspora Africana. E não foi casual a aprovação em 2009. Eu acho que os africanos, assim como os seus descendentes no Novo Mundo, têm consciência do que ocorreu nesse século na diáspora africana e parece que o reencontro está marcado para breve.
passo a palavra, então, ao professor Wilson Marques. Alô, estão me ouvindo bem? Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a deferência e a confiança representável nesse convite que me foi feito pelo Joásio. E agradecendo a ele, eu estendo os agradecimentos a todos aqueles que participaram da organização desse evento, de forma direta ou de forma indireta. É sempre uma oportunidade muito boa, né? Sermos convidados para eventos dessa natureza, sobretudo pela essa presença bastante qualificada do público, a gente pode perceber, evidentemente, não só pelos semblantes, mas pela qualidade das intervenções, das perguntas, das reflexões que foram feitas aqui, na ocasião da exposição do professor Maldonado, Nelson Maldonado. Então, agradeço essa oportunidade. Destaco também a importância dessa conferência, sobretudo do título dessa conferência, muito instigante, um seminário internacional, foi uma conferência, mas é um seminário internacional, com o título Decolonialidade e Perspectiva Negra. Quer dizer, isso é um tema bastante providencial, um tema bastante contemporâneo, que tem nos instigado aí a reflexões críticas cada vez mais aprofundadas, sobretudo a crítica em relação à tradição herdada. Quer dizer, aquilo que nós herdamos como formação, né, do nosso processo formal, né, de formação desde da educação básica até o ensino superior. Tudo isso está sendo revisto nas nossas cabeças e nas nossas atitudes, né? E no cálculo, como diz o Paul Giroy, no cálculo das nossas escolhas políticas. Tudo isso está causando verdadeiras reviravoltas aí nas nossas cabeças. E eu vou aproveitar essa oportunidade para poder expor para vocês também um pouco dessa reviravolta da minha cabeça, em torno desse grande manancial de reflexão libertadora que é batizado aqui de decolonialidade, né? Também destacar a importância da reflexão inicial da conferência do professor Maldonado. Eu confesso a vocês que fiquei instigado a mudar parte da minha intervenção aqui, a partir da conferência dele, que ele tratou de aspectos absolutamente fundamentais, e que eu tenho, de alguma maneira, trabalhado de forma bastante ensaística, né, com alguns conceitos muito aproximados dos conceitos que ele tratou aqui, ou se não conceitos, pelo menos termos conceituais, né, que ele tratou aqui na sua exposição. Mas eu faço isso, evidentemente, com alguns objetivos. Dentre esses objetivos, aperfeiçoar um pouco a minha compreensão da ideia de ações afirmativas, principalmente no sentido da busca da sua legitimidade social. Eu acho que é uma conquista política inegável, nós conseguimos emplacar a ideia de ação afirmativa, principalmente pelo sistema de cotas para negros, indígenas, quilombolas, etc., nas universidades, mas eu acho que ainda há pouca reflexão sociológica e filosófica sobre esse termo conceitual chamado ação afirmativa, principalmente nessa nossa trajetória de construir a legitimidade dessa reflexão e dessa ação prática. Quer dizer, nós falamos a ação afirmativa quase que automaticamente e há muita pouca reflexão sobre o significado desse termo. Então, estou me ocupando um pouco disso, no sentido de sofisticar um pouco mais a legitimidade da ideia de ação afirmativa. Evidente, para isso a gente vai buscar, na perspectiva decolonial ou pós-colonial, tem diferenças, mas aí eu vou usar uma ou outra de maneira indiscriminada. A gente vai buscar referências em referências outras que não aquelas que nós estamos acostumados. Uma das minhas perspectivas é trabalhar a ideia de ação afirmativa a partir desse conceito filosófico de Ubuntu, né, que vai orientar a experiência da África do Sul no processo de luta contra o apartheid, de instalação de uma sociedade, pelo menos formalmente democrática, a partir da eleição do Mandela em 94 e depois com a nova Constituição em 95. Né? Por que eu disse que fiquei instigado a mudar algumas observações? Porque tem categorias com as quais eu tenho trabalhado, alguns conceitos que eu tenho trabalhado, feito leituras de forma muito ensaística, eu repito, e que tem muito a ver com o que foi discutido aqui. Um deles é a ideia de representação, né? Quer dizer, pensando em ação afirmativa, como a gente amplia a nossa participação nos espaços de formação e de tomada de decisão. Eu acho que as ações afirmativas, principalmente o sistema de cotas,
cria ou abre essa possibilidade, quer dizer, um aumento da nossa representatividade nos espaços de formação, nos espaços de tomada de decisão. Portanto, eu acho que só por isso já é uma forma de incentivar a nossa defesa intransigente da ideia das ações afirmativas. Quer dizer, aumentar a nossa representação nos espaços de tomada de decisão e formação é fundamental na construção da sociedade que nós queremos aqui no Brasil. Um outro conceito é o conceito de reconhecimento, né? Eu confesso a vocês que eu li recentemente um livro de um alemão chamado Axel Honneth, você já deve ter lido, evidentemente, e faz uma releitura, quer dizer, uma das discussões dele, uma releitura da dialética do senhor escravo, do Hegel, né? Na perspectiva da construção do reconhecimento, quer dizer, como o subalternizado ou escravizado se faz reconhecer, né? E nessa releitura, ele lança outros autores já lançaram, mas ele aprofunda essa perspectiva de que o reconhecimento implica, metaforicamente, você perder o medo da morte. Quer dizer, você tomar consciência de si, e essa tomada de consciência de si te contrapor ao seu inimigo, digamos assim, não é adversário, é inimigo mesmo, de uma forma a não temer, metaforicamente, não temer a morte. Eu acho que isso está bastante parecido com essa ideia, digamos assim, do corpo que questiona, lá no texto final do livro do Franz Fanon. Quer dizer, o que é o corpo que questiona? Quer dizer, que deixa de ser um corpo inerte ou um corpo silenciado e passa a questionar, se não perdeu o medo da morte. Quer dizer, metaforicamente falando, questionar, sobretudo no espaço acadêmico, é perder o medo da morte, é perder o medo da exposição, né? Então eu tenho pensado muito nesse termo, né, do reconhecimento. Outros dois termos também que são bastante importantes e que têm tumultuado um pouco a minha cabeça nessas redefinições, e aí também são termos que são bem trabalhados pelo intelectual camaronês, que vocês também conhecem, contemporâneo, muito famoso já, bastante, chamado Achille Mbembe, e são os termos necropolítica e afropolitanismo, né? E a necropolítica, eu não vou aqui especificar esse termo, mas é muito parecido com o que o professor Maldonado chamou aqui de estado permanente de guerra. Quer dizer, no sistema capitalista, como nós conhecemos, contemporâneo, a morte é uma presença constante. A morte como a eliminação física, a morte como forma de exercício do poder político, né? Então, necropolítica, estado de permanência, um estado permanente de guerra tem uma vinculação muito importante. E, por último, o afropolitanismo, né, que seria, e esse talvez o termo mais controverso, porque ele se constrói, na minha interpretação, em contraponto à ideia de afrocentrismo, né? E, sobretudo, a vertente afrocêntrica defendida pelo Mollef Assange. Eu acho que o Paul Gilroy já fez isso de alguma maneira nos textos que ele escreve. A controvérsia evidentemente, com a ideia do afrocentrismo lá dos Estados Unidos, né? Ele está dialogando, debatendo com esses intelectuais, e são termos que são importantes para nós refletirmos. Essa perspectiva do afropolitanismo, eu acho que não perde a ideia da centralidade, né, da questão africana, mas é uma centralidade não voltada para si, não voltada para dentro, mas uma centralidade voltada para fora. Uma espécie de retomada ou aprimoramento de alguns valores, alguns chamamos de valores civilizatórios africanos, e ver como nós podemos transformar esses valores em orientadores de práticas políticas para o mundo todo, e não só para a população africana, e não só para a população afrodescendente. Como é que nós, negros africanos e descendentes de africanos, podemos oferecer alternativas civilizatórias ao mundo? Eu acho que isso aí o Du Bois já disse de alguma maneira, né, nas Almas da Gente Negra, que a raça negra, essa palavra dele, raça negra, do Du Bois, tem alguma coisa a oferecer para a humanidade. O Du Bois já dizia isso lá no começo do século XX, né? Mas, enfim, eu acabei falando bastante sobre isso, e, na verdade, o tema que me traz aqui, eu repito, é a ideia de Ubuntu como uma categoria capaz de nos possibilitar uma melhor compreensão, uma melhor legitimação da ideia de ação afirmativa. Eu vou, para não perder mais tempo, eu fiz a opção aqui de fazer uma leitura do texto, pedir desculpas para vocês, sei que não é muito elegante,
ler textos e atividades dessa natureza, mas eu não quero correr o risco de deixar de dizer o que eu tenho para dizer aqui, então vou fazer a opção segura, né, pela leitura do texto. Eu dispensei várias partes e vou começar já direto entrando nessa questão da África do Sul e o Ubuntu, né, que eu nomeei por um conceito renovado de justiça, uma nova forma de entender a ação afirmativa. O conceito de justiça social no mundo ocidental traz consigo um largo espectro de reflexões acumuladas que procuram definir as suas características, abrangência e aplicabilidade. É evidente que a busca por uma justa consideração da legitimidade de qualquer política pública, sobretudo das que se configuram como de ação afirmativa, não pode prescindir do conhecimento mais ou menos detalhado dos termos desse acúmulo de reflexão sobre justiça social. De um modo geral, justiça social é uma citação, né? É uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como um cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. Essa definição é do John Rawls, um especialista aí na definição de justiça, enfim. No entanto, nos limites dos objetivos dessa pequena exposição, cabe avançar na reflexão, considerando complementarmente, ou em substituição, como queiram, uma outra ideia de justiça social emanada do princípio filosófico nomeado Ubuntu, e reorganizada conceitualmente a partir da necessidade de condução política do processo recente de substituição legal do regime racista, segregacionista do apartheid, na África do Sul, por um regime democrático de igualdade de direitos, pelo menos de direitos políticos, de convivência, em que houve, por parte das principais lideranças políticas envolvidas, uma negociação entre as diferenças étnicas e raciais, marcadas até então por um contencioso de séculos. A partir de uma leitura interpretativa possível desse princípio, e sobretudo das formas da sua aplicabilidade prática no processo acima referido, emergem questões destacadas para a ampliação do entendimento sobre a legitimidade da adoção de políticas de ação afirmativa em formações históricos-sociais cujo passado de escravização e exploração dos negros africanos e seus descendentes e de desigualdades fundamentadas na ideia de raça, independentemente das controvérsias sobre a sua existência concreta ou invenção ideológica, respondem pelas desigualdades, hierarquias, subordinações e dominação presentes. Esses fatores, conjunta ou isoladamente, não obstante a igualdade formal de direitos, continuam a dividir em grupos populacionais distintos os negros e os brancos, no que diz respeito às suas oportunidades, representações, possibilidades, condições, reconhecimento e dignidade social. O Ubuntu é um princípio ético-relacional de justiça que se traduz com perfeição na seguinte máxima: sou o que sou pelo que nós somos. Um dos principais difusores modernos da ideia de Ubuntu, o bispo Desmond Tutu, que é o bispo da África do Sul, né? Assim o define, abre aspas. Ubuntu é a essência do ser humano. Ele fala de como a minha humanidade é alcançada e associada à de vocês de modo insolúvel. Essa palavra diz, não como disse Descartes, penso, logo existo, mas existo porque pertenço. Preciso de outros seres humanos para ser humano. O ser humano completamente autossuficiente é sub-humano. Posso ser eu só porque você é completamente você. Eu existo porque nós somos, pois somos feitos para a condição de estarmos juntos, para a família. Somos feitos para a complementaridade. Somos criados para uma rede delicada de relacionamentos, de interdependência com os nossos companheiros e companheiras, seres humanos, com o restante da criação. Fecha aspas. Fortemente ancorado nas ideias de solidariedade, compromisso social, justiça e restauração da dignidade humana como fundamentos necessários à construção de uma comunidade de destino, o princípio, o Ubuntu, ajustou-se às necessidades histórico-políticas da República da África do Sul, às voltas com o complicado processo de acertar contas com o recentíssimo e doloroso passado de opressões, violências, injustiças e desigualdades raciais. Processo esse que não poderia colocar em risco as possibilidades de edificação de uma nova nação, para a qual os princípios gerais da democracia, da cidadania e da igualdade legal passaram a ser os marcos referenciais de reorganização política.
Contemporaneamente, qualquer projeto de construção ou reconstrução nacional democrático conta com uma infinidade de dispositivos morais, políticos, econômicos, culturais e legais já incorporados a um receituário hegemônico, de certo modo pouco contestável, ao menos para o mundo ocidental, quais sejam eleições livres, regulares, liberdade de expressão, de imprensa, de organização, legislação universalista, etc. No entanto, para a África do Sul, com seu conhecido histórico de formatos perversos de relações raciais, seguramente a principal garantia de execução do projeto de uma nova nação futura estava diretamente relacionado com as possibilidades de restauração da dignidade da grande maioria da população, que durante séculos foi subjugada e vilipendiada pela segregação racial institucionalizada. Do mesmo modo, havia necessidade de induzir ações de conciliação possível entre grupos populacionais cujas diferenças raciais foram naturalizadas pelo próprio Estado, incorporadas pela sociedade como diferenças hierarquizadas e inexoráveis. Essas diferenças justificavam culturalmente a pressuposta superioridade e dominação dos brancos, minoria, e a também pressuposta inferioridade e, portanto, esperada subordinação dos negros, maioria. Comparando as alternativas de construção da democracia na África do Sul pós-apartheid, com as demandas políticas de outras nações africanas logo após as independências da dominação colonial, o filósofo moçambicano Severino Wenyan pergunta, abre aspas, se o objetivo não era expulsar os estrangeiros ou invasores, porque não havia estrangeiros nem invasores, se a luta não era racial, mas antirracial, se não se tratava de dividir, mas unir, quais eram os apetrechos intelectuais capazes de servir de fundamento a uma tal empresa? Em outras palavras, se a questão era mudar as relações de poder e de sociedade, qual era a concepção operacional de justiça que podia favorecer a emergência de uma vida comum entre as diferentes raças, o que supunha provavelmente uma reconciliação entre as partes, mas desta feita no respeito ao espírito de igualdade que toda e qualquer democracia supõe. Fecha aspas. E nosso auxílio, ele mesmo responde. As tradicionais concepções operacionais de justiça eram evidentemente inadequadas. Tratava-se de encontrar um conceito operacional de justiça que não se configurasse como o mar egípcio ou como a Minerva grega, cujos corolários das suas visões do que é justo acabam quase sempre leviatanamente, são palavras do Severino, leviatanamente, cortando, separando, dividindo, mas quase nunca recriando, recompondo, recosendo o tecido social. Paul Ricoeur fala da produção da violência pela justiça e considera que o direito penal é um escândalo intelectual, na medida em que acrescenta um sofrimento a um outro sofrimento, do sofrimento da pena ao sofrimento do mal feito a uma outra pessoa. Onde ir buscar, então, uma justiça que compreenda os imperativos da catarsis, através do reconhecimento do outro e da reconstrução da relação social. A escolha de uma comissão de reconciliação e não a instauração de um tribunal especial para punir os crimes contra a humanidade mostrava claramente que o caminho a percorrer para passar do human wrongs ao human rights subordinava a tradicional justiça punitiva à reconciliação, isto é, o reconhecimento público do mal cometido, o arrependimento, a vontade de reintegrar a comunidade como uma nova atitude relacional. É o que se chama Ubuntu. Bom, já me deram aqui um papelzinho de 5 minutos, eu tenho um bocado de coisa aqui, eu vou ter que, lamentavelmente, fazer alguns cortes aqui no texto, talvez prejudique um pouco a compreensão, mas vamos lá, não tem outra alternativa. É inegável a aplicação da justiça restaurativa. Embora essa forma especial de aplicação da justiça não tenha sido inaugurada na África do Sul, a grande contribuição da República Sul-Africana ao aperfeiçoamento da ideia de justiça é ter lançado mão da ideia de restauração em âmbito coletivo, portanto, alcançando a dimensão social da justiça, envolvendo a reconstrução de uma nação inteira. Para tanto, o princípio filosófico do Ubuntu, eu sou o que nós somos, foi de uma operacionalidade ímpar ao possibilitar a responsabilização e compromisso formal de todos
pelo menos o acordo tácito, né? Uma projeção esperançosa de um futuro coletivo radicalmente diferente do passado. Outra possibilidade. Um dos desdobramentos decorrentes desse complexo ético-político que hibridiza a ideia de justiça restaurativa com o princípio filosófico do Ubuntu e que embasa o projeto de nação futura é a redefinição da nação como uma comunidade. No caso da África do Sul, pela sua especificidade histórica, a reconstrução da nação como comunidade vai para além dos clássicos requisitos da autodeterminação política, do espaço territorial soberano, da língua, da história, da literatura e das demais narrativas comuns partilhadas. Para a África do Sul pós-apartheid, a ideia de reconstrução da comunidade avança inevitavelmente no sentido da igualdade. Sendo assim, cabe a pergunta: como reconstruir a nação se não forem partilhados os bens materiais e simbólicos acumulados durante séculos como riquezas quase exclusivas da minoria branca? Riquezas essas construídas às custas da manutenção de uma diferença ideologicamente racializada e de uma dominação institucionalizada com base nessa realização. Aparentemente paradoxal, a implícita desracialização no processo de reconstrução da comunidade nacional da África do Sul, a Rainbow Nation, ou por extensão em qualquer país onde a desigualdade racial é ou foi estruturadora da dinâmica das relações de dominação e hierarquias sociais, implica na racialização programática, deliberada no processo de comunitarização, compartilhamento, dos bens materiais e simbólicos. Nesse sentido, a escolha política sul-africana pós-apartheid, consoante o espírito restaurativo, rumo a uma nova comunidade sem revanche, sem vingança e, sobretudo, sem punição generalizada, contido no complexo Ubuntu Justiça Social, resultou nas duas dimensões basilares das chamadas ações afirmativas direcionadas às populações negras, quais sejam a reparação e a compensação. Bom, Edilson está aqui me chamou a atenção para concluir. Eu acho que eu vou para os finalmente, porque faz um pouco o fechamento, não o fechamento, né? Mas uma retomada dessa discussão toda no sentido um pouco mais conclusivo, né? A opção metodológica desse texto de correlacionar o princípio do Ubuntu às ações afirmativas, tomando como referência principal o processo de instituição da nova nação sul-africana, não se esgota apenas na busca de elementos capazes de legitimar as ações afirmativas como políticas circunscritas ao âmbito geral da ideia de justiça restaurativa. Mais do que isso, nos preocupou ensaiar possibilidades de interpretação de experiências históricas envolvendo populações negras e suas culturas, bem como temáticas relativas às desigualdades e hierarquias étnico-raciais que fizessem emergir elementos inéditos implicados no processo de produção de conhecimento. Se a força do Ubuntu, como valor que agrega comunidades imaginárias, ficou mais conhecida com a história recente da África do Sul, a possibilidade do seu uso conceitual provisório como uma variável significativa de interpretação dos elementos que compõem os alicerces culturais de determinadas comunidades negras pode e deve ser ensaiada como uma possibilidade crítica, descolonizadora, ante os fundamentos epistemológicos e teóricos herdados da tradição ocidental. Finalizando, distante de uma pretensiosa definição do termo em si e mais atento ao exercício metodológico que ele possibilita, um dos objetivos da presente reflexão sobre o Ubuntu foi sugerir canais inovadores de compreensão comparativa de dinâmicas de relações e hierarquias étnico-raciais com vistas a produzir representações capazes de influir com mais eficácia na luta contra as desigualdades. Independentemente da classificação, mentirando o gradiente de cores que configura a identidade racial dos brasileiros, cabe aos intelectuais antirracistas e suas respectivas instituições de afiliação profissional ou política avançar mais ousadamente na proposição e integração articulada de formas de produção, difusão, formação, transmissão e, sobretudo, a realização de conhecimentos ajustadas à contemporaneidade de expressão e representação dos conteúdos, métodos e concepções mais próximas das experiências dos povos negros da África e da diáspora africana nas Américas. Através da pesquisa, identificar as razões, as formas e os pressupostos responsáveis pelas flagrantes omissões, silenciamentos e reprodução de estereótipos, de tal modo que esses conhecimentos não se limitem ao mero reconhecimento
das especificidades, das desigualdades e diferenças entre negros e brancos, ou entre povos africanos e povos ocidentais, mas que corporifique a conjunção entre o conhecimento do historicamente acontecido, o entendimento do funcionamento das sociedades e culturas e a necessidade de oferecer interpretações inovadoras, capazes de subsidiar e mesmo induzir tanto práticas que promovam a efetiva democratização das relações étnico-raciais do Brasil, quanto a proximidade com o continente africano e com as populações negras das Américas, em patamares mais solidários e parceiros no que diz respeito a temas e demandas comuns às nossas necessidades coletivas de liberdade, inclusão e representação. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Tem algumas coisas aqui no meio que deixaram de ser ditas, mas eu acredito que não devo ter comprometido muito substancialmente o cerne da minha proposta de discussão, que era pegar o conceito de Ubuntu. Lógico que eu não fiz uma interpretação filosófica mais aprofundada, tem autores que fazem isso, já tem vários autores que fazem isso, mas tentando entender um pouco, mesmo na superfície, o significado desse conceito de Ubuntu e ver como ele pode ser esse exercício pode ser um exercício saudável no sentido dessa proposição de descolonização do nosso pensamento, interpretando um dado que é nosso, contemporâneo, que está aí na ordem do dia, que é não mais a preocupação com o ingresso, das ações afirmativas, do ingresso dos estudantes negros e outros na universidade, mas o que fazer com esse ingresso daqui por diante. Acho que a pergunta que você fez, a pergunta que o Walter fez e a pergunta que eu faço, já ensaiei um caminho de resposta. Espero que tenha sido satisfatório. Agradeço mais uma vez o convite e a atenção de vocês. Muito obrigado. Bom, agradecer aí o professor Walter e o professor Wilson por deixar espaço para o debate. Eu quero fazer então duas perguntas para os nossos palestrantes. No domingo, mostrou que já não basta mais Fora Temer, né? Embora Fora Temer sempre, mas isso só não basta mais. Então, Wilson, o que de fato as universidades brasileiras podem alcançar com a filosofia Ubuntu? O que as universidades brasileiras têm a aprender com essa filosofia? E para o professor Walter, em eras de golpe, o que de fato ficou de políticas de ações afirmativas, né, num golpe aí que veio para se estender? Vou passar a palavra então ao professor Wilson, professor Walter, e em seguida a gente abre para o debate. A gente faremos 2 blocos de 5 perguntas, ok? Bom, essa ideia de Ubuntu ela vem sendo discutida já há algum tempo. Tem vários autores que têm se dedicado de maneira bastante substantiva na definição desse termo filosófico, né? Os autores africanos e outros autores. Mas do que eu tenho lido e compreendido, ainda preciso estudar mais sobre isso, né? Um dos autores defende a ideia filosófica de que o termo Ubuntu tem um componente tanto ontológico quanto um componente ético. Quer dizer, é uma teoria do ser, uma definição própria do que é ser, do que é um ser, sobretudo o ser humano, evidentemente, e uma ética, quer dizer, é um conjunto não chamaria de normativo, mas prescritivo, de comportamentos relacionais, como se relacionar com o outro. Quer dizer, uma teoria do ser e uma teoria do relacionamento com o outro. E uma tradução possível, digamos assim, né, no meu entendimento das leituras que eu tenho feito, como é que o Ubuntu pode contribuir conosco de alguma maneira? Eu acho que está implícito na ideia de Ubuntu a ideia de reconfiguração de comunidades desfeitas, né? Se nós atentarmos para a história da África do Sul, onde esse conceito foi aplicado talvez com bastante sucesso, independente do que a gente possa criticar na África do Sul contemporânea, do ponto de vista das desigualdades econômicas, sociais, etc. E tal. Mas eu acho que como
como um agenciamento operador de uma mudança sem muitos traumas, o Ubuntu foi fundamental na história da África do Sul. Diferente de outros países africanos, que o processo de transição de um regime de exceção, como os regimes coloniais, para um regime de independência, principalmente os países de língua portuguesa e outros, foram guerras, né? Guerras espetaculares. E depois de terminado esse período de transição, digamos assim, na reconfiguração das nações pós-independência, vários países entraram em guerra civil, né? Antagonizando etnias, povos, etc. e tal. Esse não foi o caso da África do Sul, nesse contexto. Quer dizer, você não teve nenhuma guerra dos negros contra os brancos, os colonizadores internos, digamos assim, né? Porque os brancos são africanos, afrikaners, são africanos, eles não são colonizadores mais. A colonização interna, não são colonizadores do ponto de vista clássico dos países africanos, são colonizadores internos e se mantém no poder até hoje, né? Até o final do apartheid, esse poder era sustentado num regime de exceção altamente violento e diferenciador. Depois, com a eleição do Mandela na nova Constituição, isso deixa de existir e todo mundo se transforma em cidadão. A ideia do Rainbow Nation, da nação arco-íris, é exatamente essa. Quer dizer, como reconfigurar uma nação, a nação sul-africana, onde as diferenças étnico-raciais não fizessem mais importância, não tivessem mais importância do ponto de vista da reconfiguração da nação, que é um processo. Quer dizer, esse processo foi iniciado. Tem uma série de percalços no meio do caminho, a gente pode criticar, eu tenho várias críticas, mas o processo foi iniciado de fato e conseguiu um objetivo bastante importante. O país não entrou em guerra civil. Não entrou em guerra civil, né? Não houve guerra racial na África do Sul. Agora, evidentemente, tem novas etapas, novas lutas, novos formatos, nova metodologia. Mas a ideia de reconstrução da nação é uma ideia importante. Eu acho que esse é o mais importante captar dessa história da África do Sul, essa ideia de reconfiguração da nação. Por que eu estou dizendo isso? O que está implícito no conceito de Ubuntu é a ideia de comunidade. É entender a nação como uma comum unidade. Quer dizer, o que é uma comum unidade? Não é só um espaço territorial, né? É um espaço territorial, um conjunto de valores, onde as dádivas não podem ser propriedade exclusiva de um ou de poucos grupos. As dádivas devem ser compartilhadas por todos, absolutamente todos. Isso seria a ideia de comunidade. Então a comunidade pode ter múltiplas dimensões, desde a comunidade familiar, a comunidade lá na Bahia a gente chama do Baba, né? Comunidade do futebol, comunidade do Baba, a comunidade da escola, a comunidade do município, a comunidade do estado, a comunidade da nação. Uma nação pode ser uma comunidade, né? O que a ideia do Ubuntu chama atenção? Que essa comunidade, qualquer que seja a sua dimensão, não pode, as dádivas devem ser compartilhadas. É a ideia de que eu só sou feliz se o meu irmão da minha comunidade for feliz. Porque não adianta todo mundo ser feliz. Se todo mundo for feliz, com exceção de um ou dois, a comunidade não é feliz. Porque tem um ou dois que não é, então a comunidade não é. Então essa é a ideia de Ubuntu. Por que ela tem uma operacionalidade muito importante no sentido de reconstrução comunitária, qualquer que seja a comunidade, no sentido da igualdade? Porque ela possibilita nós pensarmos, no nosso caso, uma repactuação da nacionalidade brasileira. Mas possibilita uma repactuação. E não aquela repactuação ou pactuação que foi feita na década de 30, que foi a montagem do Estado de conciliação. Não é conciliação, é uma repactuação para impor ou implementar uma nova nacionalidade, uma nacionalidade de novo tipo, de um tipo completamente distinto, uma nacionalidade onde as dádivas não sejam apanagem exclusiva ou propriedade exclusiva de um único grupo, ou um grupo social, ou uma classe social, ou um grupo de gênero, ou um grupo racial, etc. e tal. Então as dádivas devem ser compartilhadas. Edileuza aqui severamente já me... Mas eu respondo na sequência. Eu ia entrar agora porque a universidade pode fazer, mas... Sempre quando chega na universidade, te empaca. Na introdução. Bom, Edileuza, eu comecei minha fala remetendo à Constituinte, porque eu acho que a gente não pode fazer uma confusão que eu vejo que está sendo feita o tempo todo. Eu não acho que nenhum projeto político
partidária no Brasil conseguiu avançar na questão racial. Né? E eu digo isso, inclusive, sem hipocrisia, dizendo que eu participo de um projeto político e consigo enxergar as limitações dos projetos políticos em relação à questão racial. Uma das limitações, né, é exatamente em que medida, por exemplo, se eu coloco a questão nacional enquanto fronteira, o que ela me obstaculiza de enxergar a questão racial, por exemplo, no continente americano. Né? Ou o que seria uma comunidade, no sentido que o Wilson está colocando, transnacional negra. Né? Então, eu acho que essa dimensão da nação é uma dimensão que, num certo sentido, né, a gente precisa explodi-la para poder pensar uma sociologia histórica da política negra. Né? Sabendo que explodir a nação pode ser um desejo, mas não é muito interessante, dado que o exército brasileiro, né, inclusive quando nós chegamos, já que tinha de caminhão de exército passando aqui, eu falei, olha, acho que eles vão lá para o END, para o ICS, por conta desse negócio de colonialidade. Os negros estão querendo já, né, fazer a revolução. Então, com aquele bolo de caminhão, eu falei, Joás, será que a gente vai estar protegido lá? Porque pode parecer como proteção. Mas eu acho que isso é importante porque, na verdade, o movimento negro construiu dois pleitos desde a década de 80, que eu acho que coroam, né, toda uma luta durante o século XX. O primeiro pleito, né, dois tipos de pleitos. O primeiro tem a ver com aqueles relacionados a problemas gerais, que incidem majoritariamente sobre a população negra, como violência, né, policial, questão carcerária, direito à saúde, especialmente das mulheres, acesso à educação, acesso ao trabalho e acesso à terra. Esses pleitos, eles não são nacionais. Se a gente observar, né, a experiência negra na América, eles são pleitos que aparecem em todos os lugares da América onde você vai ter população negra. E um segundo tipo de pleitos são aqueles relacionados estritamente com o pertencimento racial e que possuem, né, objetivos de caráter coercitivo, né, que aparece tanto na dimensão promocional como didático-pedagógica. O promocional é o que eu estou chamando aquilo que é o limite dos partidos políticos. Os partidos políticos progressistas, eles chegam até o promocional. Eles não ultrapassam o promocional, porque o promocional ele é no nível da meta, né? Vamos alcançar a meta da igualdade, vamos alcançar a meta da integração. E quando você entre a meta, né, e a realidade social, existe um espaço que é o espaço da luta política. Então, esse espaço da luta política sempre esteve na nossa mão. Se a gente não pega, né, e vai à luta, a gente não constrói ação afirmativa. Então, a ação afirmativa, por exemplo, não é uma dádiva de nenhum partido. É uma dádiva da luta do movimento negro, histórica. Né? Então, portanto, a ação afirmativa está na nossa mão, novamente. Né? Agora, é verdade que em condições sociais muito mais complexas. Né? Muito mais complexas porque a ambiência política, né, para o debate sobre a ação afirmativa, ela vai sofrer a incidência muito maior, não é que essa incidência não existisse, em relação à narrativa da mestiçagem. A narrativa da mestiçagem, ela retorna muito fortemente agora. Né? Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar aqui na CPI do genocídio da juventude negra, né? E os membros da bancada da bala se intitulavam mestiços. Todos eles diziam que eles eram afro-brasileiros. Inclusive atualizando, eles atualizaram a linguagem, eles sabiam que tinha que falar sobre afro-brasileiro, eles não diziam que era pardo. Eles falavam que era afro-brasileiro, ou seja. Então nós estamos numa situação muito complexa. Né? Por quê? Se por um lado a narrativa, né, da mestiçagem, ela retorna com muita força para, digamos assim, embaralhar o cenário político, por outro lado, nós não podemos nos prender à ideia de que esse é um projeto ou um programa
de um partido que estava no governo, né? Mas sim um projeto histórico que vem, né, com a luta do movimento negro. Eu só vou dizer o seguinte, né? A gente tem trabalhado basicamente o aspecto didático-pedagógico. O movimento negro ele opera, quando ele faz essa reflexão para a educação, né, o tempo todo ele está pensando em integração através da educação ou transformação social a partir da educação. Isso também é problemático, né, porque a dimensão normativa que está por trás disso regula, por exemplo, aquilo que a gente pode fazer dentro da universidade. Então, o Wilson pode ser o pró-reitor de ação afirmativa mais interessante que eu conheço. Ele é. Só tem eu. Só tem eu. Agora, qual que é o limite do Wilson? É exatamente o conselho universitário. Se o Wilson tentar propor alguma coisa, né, fora da casinha, né, para propor alguma coisa ele tem que ser muito hábil e tem que ter muito amigo no conselho universitário, que não é o caso. Né? Nós nunca temos muitos amigos no conselho universitário. Então, olhar para essa dimensão coercitiva e promocional é você fazer a política de uma outra dimensão, né? Como eu posso reverter ou como eu posso incidir nessas duas dimensões para propiciar o andamento da agenda didático-pedagógica, que é onde o movimento negro tem acordo. Nas outras dimensões, eu acho que o movimento negro não tem acordo. Ou seja, quando se trata de educação, eu acho que há acordo. Quando não é educação, eu acho que a questão é mais complexa. Bom, obrigada, gente.